É o tal do palmo, não é? Meio palmo. Não, aquela ordem que a gente disse, você faz assim e eu fecho a frase e você depois explica o lance. Muito boa tarde ou noite. Obrigado pela paciência em seguir estes argumentos. E hoje terminamos, talvez com um estilo um pouco diferente, porque era para introduzir dois ou três temas que até eram difíceis de explorar nas imagens. O Nuno Travasso tem tido uma enorme paciência para procurar arranjar imagens para um texto que não é imagético. E ele vai, com certeza, também explicar hoje, que eu não deixei explicar nada na última sessão, porque estava embalado. E hoje ele vai exatamente explicar alguns dos pontos que aqui estão. Bom, este tema de hoje, inicialmente era para falar das questões da participação, do empowerment, etc., como está ali escrito. Na realidade, eu achei que era mais útil, dentro da linha do que já falámos, que podia ser mais útil lançar algumas ideias sobre, por um lado, sobre os planos em si mesmos, sobre o que tem acontecido com eles, porque é que são insatisfatórios, embora provavelmente necessários, e portanto, também, depois a seguir, uma certa avaliação de coisas que já aqui foram ditas, sobre o que são os pontos mais importantes, dentro de uma estratégia da cidade alargada. Tudo isto se passa nesta sessão e como nas anteriores, sobre a cidade alargada, a cidade extensiva, e que levanta problemas muito diferentes dos da cidade canónica, mais ou menos cristalizada, embora esteja sempre também em mutação, mas não do mesmo modo. Portanto, dentro disso eu achei que era importante falar de algumas das prioridades que hoje têm as nossas cidades, as tais cidades abertas. Também há ali a obra aberta, cidades abertas, chamemos-lhe assim. Esta é nova, não tinha aqui escrito cidade aberta, mas era um belo tema do Rossellini, nos tempos em que eu era cinéfilo. E entretanto, e finalmente terminar com um ponto que é, no fundo, o papel do arquiteto e dos outros especialistas, dado que eu sou arquiteto de raiz. Há bastantes anos que não faço arquitetura no sentido tradicional do termo, mas o termo dedicado ao urbanismo fez-me perceber outras realidades. E muitas delas não são específicas já dos arquitetos, são específicas de toda a gente que se interessa pelas cidades e pelos territórios. Ora, é este o menu, portanto. Eu começaria, portanto, por dizer que o sistema do planeamento urbano, que é o tal de que eu vou falar no começo, teve uma origem claramente tecnocrática, dos anos 20 do século passado, digamos, entre as duas guerras e o após-guerra de 40 e tal. Foi aí que os planos pareciam ser imprescindíveis e que se inventaram os planos. O que é que havia antes de planos? Parecido com os planos, mas que não eram nada como os de hoje. Eram
os desenhos, eram os desenhos para ensinar aos outros, às pessoas, como é que a cidade estava a fazer-se, o que é que se devia fazer, o que é que não se devia. Os outros planos também. Simplesmente, esses planos não tinham nem caráter jurídico, pesado, como os têm, nem questões de obrigação e de prazos, etc. Eram ideias que se exprimiam. E muitas vezes sectoriais. Os engenheiros que faziam magias, pronto, já estava meio caminho andado. O Ressano Garcia, o que fez nas Avenidas Novas, chegou. Tudo o resto não veio alterar nada. Quer dizer, alteraram-se os edifícios sucessivamente, mas aquela jogada do Ressano Garcia permitiu, portanto, uma longevidade que naturalmente de outra forma não teriam. Quando eu tive que fazer uma intervenção na Expo, logo ao princípio, o que eu fiz foi uma malha como o Ressano Garcia. Tinha feito, enfim, uns bons anos antes. E depois, quando se viu que na administração que achavam que aquela malha que eu tinha traçado não agradou à administração, eu fui-me embora para dar lugar a um colega que estava disposto a fazer daquela situação. E que eu achei que não devia continuar. Portanto, todas estas coisas são muito diferentes da atividade normal do arquiteto e do arquiteto generalista, digamos assim, que era o que éramos todos nesse tempo. Portanto, o sistema de planeamento teve uma origem tecnocrática. Portanto, em que o poder técnico e alguns poderes políticos centrais procuravam ordenar os novos arruamentos e crescimentos das cidades. Seriam, portanto, os projetos urbanos, que agora é o nome pomposo que se dá, os projetos urbanos do século XIX e depois do princípio do século XX. Em paralelo, encomendavam-se, portanto, projetos de novos bairros, de equipamentos, de iniciativa mais pública, até do que privada. E o que é que aconteceu? O desenvolvimento, o que é que aconteceu depois? Já depois da Segunda Guerra Mundial. Foi um desenvolvimento, em geral, na Europa, das democracias locais. Rápidas extensões urbanas periféricas. Não se esperava coisas avançando tão rapidamente. As novas redes viárias, a cobertura de toda a área municipal, mais tarde ainda. Só há muito poucas décadas é que em Portugal, foi em 80, é que em Portugal os planos se fizeram para todo o território municipal. Quando, sobretudo na área do litoral, já havia fora da cidade, ou da vila, ou do centro, não é? Fora do centro já havia territórios todos construídos onde os planos não chegavam. Os planos eram planos das sedes de concelho. Com um ou outro caso que não era sede de concelho, mas que era importante e grande. Portanto, todas estas conquistas foram conquistas sucessivas. E, finalmente, foi em 48 e depois em 50 que apareceram as primeiras legislações sobre os planos em Portugal. Já no pós-guerra já tinha havido nos países anglo-saxónicos e noutros já tinha havido legislações também. Portanto, estava-se a entrar num esquema em que se devia haver sempre, que era sempre obrigatório fazer planos. E planos cada vez mais abrangentes.
De antes não era assim. Era por bocados. Mas como não alteravam as regras gerais, todos faziam primeiro as ruas e depois os edifícios, etc. Era assim que se fazia. Não havia grande problema. O problema aparece também por causa das diferenças. Desculpem que eu de vez em quando aproximo-me aqui disto e faço barulho. Portanto, diziam que apareciam cada vez mais situações em que já não tinham nenhuma regra. Porque, primeiro, os próprios mestres da arquitetura, no princípio do século, eram exatamente médicos, eram especialistas em fazer o contrário de tudo aquilo que se estava a pensar fazer. Tal como os pintores, como os escultores, etc. Era toda uma cultura do modernismo que levava a que estava aberto o direito a fazer tudo ao contrário do que se fazia antes. Isso é fazer isto na pintura, na escultura, tem umas consequências, na música tem umas consequências, fazer isso nas cidades tem outras, muito diferentes, e com mais risco. Portanto, enquanto se manteve o sistema canónico de fazer, era uma questão das ruas serem mais largas, mais estreitas, das rotundas terem este valor ou não terem, etc. Mas quando depois se começa a dizer que as ruas não têm que ser alinhadas para os edifícios, como dizia Corbusier, por exemplo, que era preciso fazer que os edifícios é que comandavam e não as ruas, nem as estradas, nem os caminhos. Esses ligavam-se aos edifícios, mas os edifícios é que faziam a nova verdade sobre. Portanto, todas estas alterações profundas também contribuíram para que fosse preciso fazer planos. Isto é, para reduzir a variação, chamemos-lhe assim. Portanto, tornou-se cada vez, portanto, dizia eu, mais complexos estas sugestões, porque agora passava-se depois, rapidamente, sobretudo nos países anglo-saxónicos que iam sempre à frente, a procurar planos regionais e territoriais muito vastos, que era uma das formas, e é por isso que nas cidades do Norte se pode dizer que não existe tanta explosão urbana, porque começou muito cedo a dizer a explosão vai-se fazer, mas é onde nós dizemos, é ali. E ali fazia-se a explosão. Embora Londres tenha aumentado muito, não é? em toda a primeira parte do século, e depois reconstruída depois com os bombardeamentos da guerra, a verdade é que grande parte daquilo que noutras cidades está espalhado, nas cidades inglesas e suecas e finlandesas, etc., e mesmo holandesas, estavam já muito antes de nós termos planos, estavam já indicados. Vai fazer ali, vai fazer além, vai fazer além. Não quer dizer com isto, não tenha também crescido muito, não quer dizer com isto que, vencidos o Monsanto deles, como aqui no Monsanto, naturalmente que eles estão cheios de crescimentos para além mas não talvez da mesma forma do que na maior parte das cidades do Mediterrâneo. Com esta evolução, em poucas décadas, os planos tornaram-se um instrumento já não tanto de desenho, mas sim instrumentos jurídicos e financeiros. Isto é, eu diria financeiros, diria fundiários, de controle da quantidade de construção que se fazia, etc. E jurídico, porque se estabeleciam regras estabelecidas por lei
e que tinham que ser cumpridas. E o que fosse feito fora disso era ilegal. Ou era clandestino. Ou era de gênese ilegal, como se diz agora. E, portanto, estes planos eram cada vez menos desenhados, mesmo quanto aos próprios espaços públicos. Planos diretores que se faziam, planos de urbanismo que se faziam sobre as cidades e as suas expansões, os desenhos que lá se fazia sobre ruas, etc., já eram muito arbitrários. Porque, na altura em que aquela área viesse a ser construída, então vinha o senhor arquiteto ou o senhor engenheiro e desenhava as ruas. Portanto, já não era a mesma coisa que no século XIX, final do século XIX ou princípios do século XX, onde esses traçados estavam feitos, foram todos, praticamente, que eu saiba, foram todos feitos como foram desenhados e passados 20 ou 30 anos é que começaram a ter os edifícios, como já vimos isso noutra das sessões. Para estas exigências, portanto, para estas exigências mais culturais e sociais, desmultiplicam-se outros tipos de planos de áreas de desenvolvimento prioritários, projetos urbanos, foram-se começando a encontrar outras fórmulas que, em geral, não tinham a mesma força legal, mas tinham uma força operacional, que era começar a fazer dentro daquilo que estava previsto no plano, ou até alterando o plano, mas iam-se fazendo planos de pormenor, projetos urbanos mais tarde, e outras figuras que se foram inventando com o tempo. Levando mais tempo, portanto, o que é que acontece com isto e com esta proliferação dos planos, ou dos subplanos, ou dos planos que não eram obrigatórios? É que demoraram-se cada vez mais as decisões das entidades que deviam reger e policiar esta situação, criando também conflitos entre as entidades, no caso do governo central, ou regional, no caso dos países que tinham regiões, de região com os municípios, depois ainda dos municípios com outras entidades, com as estradas, com isto, com aquilo, com as florestas, etc. Portanto, todas estas coisas criaram uma confusão enorme. Pensava-se que não, que era tudo limpinho, mas na realidade estava cada vez mais a encontrar-se uma grande confusão, e muitas contradições naquilo que se pretendia com os planos. Os planos duravam pouco, mas depois ainda demoravam mais a alterar-se. Depois fechavam-se os olhos numas coisas. Noutros casos, parecia que os planos estavam bem, mas depois via-se que a Junta Autónoma das Estradas não tinha autorizado e, portanto, também não podia ser, não deixava. Portanto, criou-se um grande imbróglio da planificação. Isto é importante. Já vimos, portanto, aqui alguns casos bons e maus. Se não quero, enquanto vemos, talvez, Este é só um exemplo claro de um conflito setorial, de quando temos várias entidades a trabalhar no mesmo terreno, mas que nem sempre se articulam da melhor forma, e não vale a pena estar a falar do caso específico, é só a força da imagem de um empreendimento perfeitamente regular que a um certo momento cai por cima do eixo viário, que tem de passar por ali provavelmente por múltiplas razões, mas que acaba por criar este efeito estranho de duas lógicas, cada uma certamente com princípios próprios, mas que, quando se colocam no mesmo terreno, acabam por se sobrepor, e neste caso de uma forma muito literal. Temos os exemplos que podemos ver a seguir.
podemos, nesta mesma lógica, saltar rapidamente, se eu encontrar, para a forma como, na prática, tem vindo a ser urbanizado grande parte do território, um território que se faz exatamente por uma soma de peças autónomas, muitas vezes, e que acabam exatamente por questões regulamentares, por caírem numa espécie de hiato entre uma lógica regulamentar que funciona por polos, um polo ligado ao planeamento e um polo ligado à regulamentação da própria edificação, e muitas vezes cada uma destas lógicas regulamentares funciona um bocadinho por si, mas grande parte do território acaba por ser feito entre estas duas questões, por uma soma de empreendimentos autónomos que se vão, de alguma forma, colando ou somando sem se conseguirem articular. Isto, por exemplo, as manchas vermelhas correspondem aos loteamentos no concelho de Famalicão e percebe-se pela mancha cinzenta o que é o perímetro, a área urbanizada, e, portanto, grande parte desta urbanização é feita por loteamentos autónomos, ou em Santa Maria da Feira, a sucessão de operações de loteamento ou operações de obras individuais, e percebe-se de que forma é difícil juntar ou fazer estas várias intervenções participarem de um todo autónomo, porque, como é óbvio, elas têm a sua própria lógica de implantação. Cada uma delas se implanta por si, normalmente ligada a um eixo de grande acessibilidade, mas depois elas são várias e, por sua vez, estão por cima de um terreno que já lá estava, e acaba por criar estes princípios de autonomia com alguma dificuldade de articulação entre si. Sim, já agora, depois você vai continuar, mas o que se nota nisto, portanto, em relação ao que eu estava a dizer, que o sistema, portanto, tornou-se teoricamente cada vez mais rígido e complicado, com resultados que não compensam o esforço das próprias entidades, e com o desespero dos projetistas, normalmente são os que reclamam mais contra as entidades públicas, e da população que pode vir a beneficiar com isso. Isto significaria que o juridismo dos regulamentos não é tão inteligente como a gente pensa, como a gente gostaria. Para ser inteligente, devia ter princípios que são absolutamente evidentes e consensuais, e nos outros fazer recomendações, e noutros ainda deixarem aberto. Isto é impossível fazer na nossa legislação. Porque tudo o que se desenha, digamos, tem um valor que depois, para se alterar, é muito complicado. Ora, nós estamos aqui, sobretudo, a falar do que estalou e se esponjou das cidades ou das vilas centrais para o exterior, para o que estava à volta ou para o que lhe passava ao lado. E nessa situação, portanto, o que acontecia era que este juridismo, portanto, criava muitos os conflitos em relação às vários tipos de entidades. Inclusive, quando já não era a administração central, era com as CCDRs, portanto, as comissões regionais. E depois ainda, sobretudo, uma parafernália de entidades sectoriais, que é outro dos problemas, que nunca foram postos a trabalhar ao mesmo tempo, a não ser, porque não, ficavam sempre com um papel de ver se está bem, de ver se estão de acordo. Se não estão de acordo, gera-se uma cumplicidade ou então uma relação extremamente negativa. Portanto, dizia eu que, para encontrar, no fundo, o urbanismo tem que trabalhar com compromissos e não com
e não com consensos. Os consensos são cada vez mais raros na sociedade atual. São milagrosos. Os compromissos é um acordo entre partes que chega a conclusões que satisfazem as duas partes. Não a 100%, mas ambas podem continuar o trabalho. E, portanto, é esta entrada do compromisso no processo de planeamento, mas não no processo dos planos reais e legais, digamos. E portanto, estas intenções, a graduação dos planos foi sempre a coisa mais difícil. É muito difícil a gente ver num plano qualquer, plano municipal, plano regional, que se queira, o que é absolutamente necessário manter-se assim, porque está muito próximo da certeza, o que é que são orientações prováveis e o que é que são as outras coisas que podem ser utilizadas para resolver o que as anteriores não podiam resolver. Esta graduação, eu que já trabalhei com muitos planos, cá e cá e lá fora, portanto, a Itália ou a Espanha, que são os países do Mediterrâneo, são os piores desta herança de rigidez, porque nos nórdicos quase todos até já a própria França, napoleónica, já tem uma enorme graduação de flexibilidades nos planos. Aqui dá a impressão que a gente não pode fazer isso, nunca poderá fazer, porque nós somos péssimos. E, portanto, como somos péssimos, não merecemos ter graduações de verdade. Temos de dizer ou sim ou sopas. Crês ou morres. E esta situação, portanto, é pior. Mas não somos os únicos. Existem vários sítios. Em geral, de resto, depois também exportamos para as áreas coloniais, etc. Os franceses e outros também se exportaram este juridismo. Bom, isto dito, portanto, é que as intenções estratégicas parecem-nos ser interessantes, mas têm que ser flexíveis. Certas certezas têm que ver, sobretudo, com os espaços públicos determinantes e depois ainda nas outras coisas deve-se, em face desse espaço público que está, se não está já construído, se ainda vai ser, se é apenas desenhado, então tem que se acreditar que aquele desenho é absoluto, mas então o que é flexível é o que se passa à volta dele. Quer dizer, esta graduação é uma das coisas em que eu tenho batido mais na minha experiência, não digo cotidiana, na minha experiência normal, mas não ganho nada. Quer dizer, não creio que se tem. É o princípio da como é que é o termo jurídico? Não é da concordância, é o sentido de dizer que o que se tem que apresentar é se o que está a fazer-se, ou o que se pretende fazer, se é exatamente ou não da conformidade. É o princípio da conformidade. Pode interessar, não sei. Talvez. Já agora. Estava a mostrar alguns exemplos do SCOT, Esquema de Coerência Territorial, de Montpellier, que ensaia exatamente um plano muito mais aberto e muito mais apostado em tentar apresentar um conjunto de estratégias e depois de exemplos da sua aplicação e diretivas no sentido da gestão dessa mesma estratégia, do que propriamente numa lógica regulamentar muito estrita. Um outro exemplo será, por exemplo, o plano de estrutura de Bolonha, e falo destes dois exemplos exatamente por serem de França e de Itália, países que tinham uma tradição similar, já não digo irmãos, mas similar à nossa, mas que estão a tentar avançar exatamente ainda com aplicações a serem iniciadas, mas em lógicas de um planeamento
estratégico que procura apresentar uma ideia forte para o que se pretende de uma determinada cidade, um espaço urbano. No caso do Scott é supramunicipal, no de Bolonha é à escala municipal, e, por exemplo, o de Bolonha chega a este ponto de tentar apresentar, acima de tudo, uma ideia do que é essa cidade, uma cidade assente em 7 grandes eixos que correspondem a grandes eixos ou de verdes ou de infraestruturas de mobilidade, fundamentalmente, e com base nos quais, mais do que propor uma série de regulamentos, propõe uma ideia do que seria cada um destes eixos e propõe até com esquemas e com tipos de imagem que se tentam soltar à partida do que é um regulamento estrito, tentando passar, acima de tudo, uma ideia, uma imagem, uma identidade do que seria cada um destes eixos e depois procurando concretizar algumas das áreas sensíveis do município com princípios de intervenção, mas em que a própria lógica de grafismo tenta, mais do que tudo, passar um princípio de estratégia de implementação, um esquema da estrutura e do que são as várias peças, da forma como elas se articulam, do que um desenho estrito, um zonamento. Esse depois é muito mais ligeiro, pelo menos pretende-se que seja num primeiro tempo. Bom, agora eu vou agora lembrar 3 tipos de... Um deles é este, podemos chamar que é um documento estratégico. Os documentos estratégicos neste campo do urbanismo não têm pegado muito em Portugal. Em geral, encomendam-se, mas depois esquecem-se facilmente. Em geral, fazem-se em alturas pré-eleitorais para mostrar como é que eu vejo o futuro desta cidade ou deste município. Mas tem que se reabilitar o conceito estratégico, que é um instrumento que ele próprio pode mover-se e alterar-se, com alterações eleitorais, com alterações como a da crise de agora, etc., porque, no fundo, é um guião para a administração. Não é uma rigidez absoluta para todo o que se vai fazer a seguir. Antes é um lado. Eu procurei, por exemplo, fazer isso num caso de Vila Nova de Gaia, quando era vereador, que era pôr esse conceito de estratégia à cabeça do plano diretor municipal. Sabendo que esse conceito estratégico não seria obrigatório do ponto de vista legal, portanto era um extra, mas era um extra que era uma espécie de orientação da Câmara e dos atores que estavam interessados em fazer coisas, não é? E, portanto, ali tinha uma espécie de cartilha. E o plano era muito, tal como outros que nós fizemos no Norte, tinha uma caracterização que levou ao chumbo pela Administração Central, pela Secretaria de Estado na altura, que era o de dizer nós classificamos os solos como o sim, o não e o talvez. Talvez é que era a aflição. Não é? Porque o não e o sim eram, de certo modo, uma recomendação. Aí não toca. São as reservas, são todas essas coisas que não se tocam. O sim aí temos bastante liberdade para discutir consigo o que quer fazer. O talvez se houver restrições na utilização do solo, preços muito altos no solo urbano, que está consagrado. E, portanto, o valor está feito. Não é? E, portanto, abrir a porta de outros que não são anti-ecológicos, não são mal, simplesmente não eram necessários. Bom, então vamos abrir uma porta por aqui, uma porta a mais, nesta área, porque isso pode ajudar a tornar os valores fundiários mais equilibrados. Bom, isto foi considerado impossível e pronto, mais uma vez perdi esta guerra. Mas, curiosamente, o mesmo regulamento, em 2 municípios ao lado, passou. Quer dizer que o problema, mais do que o princípio, era eu estar a fazer um papel do chato.
Costuma dizer papel do chato, porque, ao fim e ao cabo, ele é que anda aí a fazer. A verdade é que noutros municípios ali ao lado foi-se para a frente com o talvez. Não está dito assim, não se chama talvez. Mas eu agora não tenho tempo para estar a dizer como é que estava isto proposto. Mas era exatamente introduzir a incerteza como um elemento de planeamento. E não pensar que podemos eliminar a incerteza. Podemos avançar com aquilo que é seguro. E convém dizer que aquilo é seguro. Com um risco. Então se é seguro, sobe o preço. E, portanto, já o talvez ajuda. Porque diz, não, se eu agora peço agora muito, eles vão comprar terreno no outro sítio e vão para o outro lado. Então, isto não é, estou a caricaturar. Mas penso que isso pode ser um elemento para pensar. Portanto, isto era em relação à estratégia e a seguir aos planos. Os planos que agora estão em revisão, muitos deles, já deviam ter sido revistos há 10 anos. Mas estão-se a rever agora, pronto. E agora, com novas eleições, é inútil. Porque vão começar outra vez a rever. Eu tinha aqui 3 recomendações para os planos, para a revisão dos planos. Primeiro é que as regulações aprendam com os resultados do que se fez antes. Procurar corrigir antes de inventar alternativas absolutas. Vou fazer o contrário. O risco é tão grande como o anterior, provavelmente. A outra coisa é projetar com os recursos à vista. Quer dizer, avançar em sítios determinados com recursos financeiros, recursos e outros de mercado, etc., de outros aspectos de mercado que não sejam só o fiduciário e que estão ali e, portanto, temos que projetar cada vez mais com recursos. Fez muita coisa em Portugal, agora é fácil dizer, claro, que é interessante era eu ter dito isto há 4 anos ou 5, mas até acho que talvez tenha dito, mas agora não quero reivindicar essa vantagem. A verdade é que este projetar com os recursos hoje está muito mais seguramente na cabeça de todos nós que trabalhamos neste campo. Portanto, estes eram os pontos principais em relação ao planeamento que eu tinha para a recomendação de hoje. E é uma boa altura de você mostrar este esquema. Mostrar este esquema que eu achei precioso. Porque parece que, afinal de contas, os engenheiros de grandes vias, afinal de contas, foram aparentemente muito interessantes no modo como fizeram a malha da região norte. Esta região norte pode estar aí numa área de 50 km por 30, por 40, mais ou menos. Será que também como de Lisboa, não será muito diferente. A população também é provavelmente muito igual. São chamados 3 milhões em cada uma, grosso modo. Quer na área dita do Porto, na área metropolitana do Porto, quer na área metropolitana de Lisboa. A diferença está, e depois vamos ver isso daqui a bocadinho, uma boa imagem, que é aquela que mostra que parece que Lisboa está toda muito mais concentrada e a do Porto mais dispersa. E a gente sabe que sim, é uma espécie de minifúndio e latifúndio. O latifúndio é mais do sul e o minifúndio é mais do norte. Um é celta e o outro é moro. Será? Não sei. Eu sou assim, porque sou celta e moro ao mesmo tempo. De maneira que daí eu querer sempre pensar nas coisas duas vezes, assim, uma em relação à outra. Portanto, dizia eu que podíamos ver aqui aquela malha muito retangular, feita pelos engenheiros das vias rápidas. Ainda bem que há esse modelo. Onde é que ele está? Você já o tirou. Sim, mas vê-se bem aqui. Isto, no fundo, ao fim e ao cabo, é um sistema macro
de quadrícula, de jogo de xadrez, e que depois a seguir, se conseguirmos que venham a seguir as outras malhas também, acabamos por ter um sistema bastante coerente e bastante menos caótico, como a gente costuma dizer. Agora, portanto, depois de ter dito estas condições possíveis entre as estratégias e os planos, vêm os projetos urbanos e a gestão. Faz parte também do sistema de planeamento. A gestão foi, em tempos, considerada como uma coisa que não tinha nada a ver com o planeamento. A gestão tinha só que dizer sim ou não, se estavam de acordo ou não estavam de acordo, e se não estavam de acordo, subia para o Presidente da República ou para o Presidente do Conselho, ver se estava bem. Quer dizer, estou a exagerar um pouco, mas quero dizer que a gestão não tinha autonomia. E quando isto se fazia assim, é evidente que depois se deram muitas irregularidades. Fingindo que tal, ninguém dá por isto e, portanto, vamos fazer. Então, esta gestão contínua local é hoje, para mim, o essencial do planeamento local. Porque não só eles podem fazer aquilo que a gente chama de gestão, é dizer se está certo ou não está, se pode ou não pode, e quanto é que tem que pagar. Aquilo que eu acho é que, ao mesmo tempo, se está a fazer e refazer os planos e os projetos urbanos. Isto é, a dinâmica vai-se fazer por aí. Não quer dizer que não se possa encomendar um projeto a um gabinete fora. Mesmo aí, eu acho que a gestão, goste-se ou não, tem que acompanhar esse processo. E isso é raríssimo na maior parte dos nossos municípios, sobretudo, não estou a falar dos municípios muito grandes, estou a falar dos municípios médios, mais afastados de Lisboa e do Porto, e que, portanto, têm muitas dificuldades até em ter pessoal já atualizado, digamos assim. Parece que leva muito tempo chegar às cidades que estão a 100 km hoje em dia, que é praticamente o mesmo tempo que levava aqui há uns 30 ou 40 anos, quando os automóveis eram o que eram nessa altura, e as estradas também, e no fundo era a mesma coisa, que é muito menos quilómetros. E, ora bem, aqui nesta gestão, portanto, e eu não tenho nenhum problema em dizer que um dos papéis principais da gestão é negociar com os atores interessados em intervir. Isto só é possível se o plano te der margens de flexibilidade. Porque se o plano me proíbe, então vou para a cadeia. Eu só posso fazer estas coisas em duas situações. Uma que nós gostávamos muito, que era ter o plano quase feito, mas não o aprovar. Lembro-me muito bem de algumas pessoas, que não digo agora o nome, que alguns estão aqui sabem quem são, que são talvez os melhores urbanistas portugueses aí a trabalhar. E nós dizíamos, o grande período dos municípios é depois do plano feito, mas não aprovado. A partir da aprovação, começa a torcer-se tudo. E se houver ainda de cima uma mudança de município, uma mudança de presidente e dos vereadores, então maior a confusão. Portanto, esta questão das condições, de saber muito bem, olha, eu nisso não mexo, mas podemos atuar desta forma assim. Mas nessa, não. Porque eu sei distinguir, eu funcionário, sei distinguir muito bem, com plano ou sem plano, que há elementos que eu não negocio e há elementos que eu posso negociar. Sem haver atrapalhadas, confusões, enfim, aquelas que nós conhecemos, não é? Facilidades, outros políticos, outros técnicos, etc. Finalmente, os projetos urbanos. Como é que estamos? Estamos atrasados, como sempre. Projetos urbanos.
eu diria que também nos projetos urbanos há que pensar duas vezes e agora diz-se, agora já não se podem fazer projetos urbanos, isso das expos e dos polis e dos não sei quantos, isso agora é impossível, porque isso tudo gasta dinheiro. Eu digo, e se não gastar? E se não gastar? E se nós pensarmos com o dinheiro à frente? E possamos ver se não há hipóteses. Vai haver, apesar de tudo, credos, agora tem outros nomes. Vai haver, apesar de tudo, privados a querer investir. Muito menos do que antes, mas alguns haverá. Vai-se ver se, portanto, se essas condições podem ser negociadas ou não. Portanto, os projetos urbanos, na minha opinião, devem dar prioridade ao desenho dos elementos de longa durabilidade, como sempre. Desde o princípio que eu ando aqui a repetir esta frase. As coisas que nos parece, que não, com a nossa convicção, achamos que pode ir mais longe, que pode durar mais, digamos, a certeza do Ressano Garcia, ou a certeza do homem, do Cerdá, a certeza e agora coisas muito mais recentes, muitas outras coisas mais recentes ainda, agora não vou dizer os nomes, porque senão não demora muito, mas podia ser, bom, é que disse, não, eu sei perfeitamente que isto se pode fazer. E se isto se pode fazer, então vamos fazer mesmo que a gente não tenha clientes para depois. Mas está aqui uma oferta que nos pode permitir, se houver uma pessoa que quer fazer um hotel, uma pessoa que quer fazer, qualquer programa, diz, não, nós podemos oferecer esta hipótese, aquela e aquela. Bom, o projeto urbano, portanto, pode ser muito simplificado. O projeto urbano deve ir cada vez mais para os patinhos feios que estão à volta das cidades principais, para os outros municípios. Só conheço 2, em 20 casos de polis ou coisa assim, só conheço 2 que tinham ido para o interior, para as praias, há alguns. Mas são as praias, não são as que estou a falar. Alguns dos subúrbios, algumas dos municípios que estão fora já, que estão nas áreas metropolitanas, por exemplo, há pouquíssimos projetos destes. De onde faz pensar que estes projetos, estas políticas, estes projetos urbanos, como nós lhes chamamos, que são uma espécie de semi-plano, semi-projeto de arquitetura ou de paisagismo. Cada vez mais são os paisagistas a conduzir os projetos urbanos, a terem pelo menos um papel de protagonismo muito grande. E também, às vezes, os engenheiros da mobilidade, porque metem as bicicletas, metem não sei o quê, metem as várias ofertas que há a fazer. De onde é o projeto urbano, que não tem legislação, felizmente. Depois ainda pode ser, mas o projeto já está muito bem, mas tem que arranjar um plano de pormenor. Disse, então estrago tudo. Porque o plano de pormenor entra na lei da conformidade. E eu não posso garantir que que estes edifícios tenham que ter estes feitios. Bom, então é preciso fazer um projeto urbano sem feitios. Não sei se aceitam. Se eu não pintar as casas. Ou se não pintar outras coisas desse género, fixas. Bom, portanto, e depois a seguir como é? Como é que eu mudo? Se não tiver possibilidade de avançar com aquilo, com aquelas unidades. Bom, portanto, estes projetos urbanos, de que vimos já aqui alguns bons exemplos, não? Bons e maus, mostram-nos isto, que esta prioridade aos desenhos ao desenho, prioridade no desenho, aos elementos de longa durabilidade. E o resto pode ser simplesmente um suponhamos. O que é firme é isto. O que nos parece que deve ser servido por isto, por esta rede, tenham aqui, e
e vai ser confirmado ou não. Na Expo, o que eu fiz fundamentalmente foi o traçado das vias. E o resto foi-se fazendo através... Bom, depois fizeram um plano pormenor para cada bocado. Esses planos pormenor, se forem ver, a maior parte deles não estão lá está, realizados tal e qual como estão. Já mudaram os feitios, muitos deles. Hotéis, não se sabia se eram hotéis, se eram escritórios, coisas deste género. Sabia-se os edifícios da Expo, mas não se sabia o resto. É uma nova centralidade. Disse, não sei. Não posso dizer se a Expo é uma nova centralidade ou não. Tenho que ver, porque eu posso fazer um plano como se fosse uma nova centralidade e depois verificar que não, que o que há clientela é para a habitação. E a Expo hesitou durante muito tempo entre estas duas coisas. Até houve um período em que o então Presidente da República, o Presidente do Conselho, o Presidente do Primeiro-Ministro, nessa altura, proibiu os edifícios públicos, por exemplo, de irem para a Expo. À cabeça. RTP, vários, a TAP, etc. Tudo queria ir para a Expo porque era o sítio novo de Lisboa, o sítio fino. E houve uma proibição discreta, mas houve. De onde a Expo tremeu. Disse, então só pode ser a habitação. Mas a verdade é que a habitação foi o grande negócio da Expo. E depois, como deixou muitos vazios ainda, vieram então outra vez as empresas. E nessa altura já foram as empresas privadas. Ora, eu lembro-me de ter escrito nessa altura um artigo a dizer não tenho a certeza se há uma centralidade ou não. Ninguém tem certezas das centralidades, a não ser as que já existem. Estão lá. Mas é uma aposta. Eu não posso dizer. Não posso ir pôr-me a definir as densidades de escritórios ou as densidades de habitação. São duas coisas completamente diferentes. Eu posso acumular os escritórios todos à moda de Nova Iorque, mas não posso meter a habitação como os arranha-céus de Nova Iorque. Logo, não me deixam fazer um plano com incerteza. Nestes casos todos, não se podia. É esta a questão. No meio disto tudo, e depois de tantas exigências e de tanta rigidez, eu digo assim, o planeamento urbano ainda anda atrás dos acontecimentos. Está sempre atrasado. Primeiro porque leva muitos anos a ser confirmado, anos a ser legalizado. E depois mudam os munícipes. Os munícipes não, os responsáveis das câmaras. E ao mudar, também querem mudar coisas, porque afinal de contas esse é que encomendou esse plano e nós agora discordamos. Vamos outra vez rever. Esses planos eram para se fazer, eu lembro-me que os planos, quando estava aluno na escola, já foi há muitos anos, se dizia que um plano diretor municipal, não se chamava assim, mas seria isso, deve ser revisto ao fim de 50 anos. Vamos em 4 anos para rever. E eu não sou tão velho quanto isso. Já sou, mas já sou alguma coisa. Mas não tanto. É que neste período em que eu estava na escola, até hoje reduziu-se a 1/10 a duração real de um plano. A partir daí, atualmente, com 4 anos já se pode fazer uma revisão. Em geral não se faz. O que pode acontecer é que essa revisão faz-se ao fim de 4 anos e só se obtém a aprovação para aí 8 depois. Também acontece. Quem diz 8, diz 6, diz 5, diz 4, etc. Portanto, mais uma vez, isto é um problema que temos que pensar. Temos que pensar, temos que discutir, etc. Não vale a pena fazer novas leis de bases complicadíssimas e tal, com isto, com aquilo outro, e depois a seguir os resultados serem tão magros. Mais do que isso, quando se propõe uma tendência inovadora num plano, que até é positiva e que é urgente,
leva anos a ser aceito. Por isso, simplesmente, se diz, não, mas isto agora não está bem, porque ainda por cima não temos estes planos, temos que fazer primeiro aquele plano, porque se não se fizer primeiro ali um plano de urbanização, um PU, ou um não sei quantos. Mas havia isto, em alguns casos, em que eu trabalhei como dentro do Centro de Estudos do Porto, trabalhámos num Polis e num outro projeto também do mesmo género. E então, disto agora tem que se fazer, nos Polis tinha que se fazer um plano pormenor, um ou mais. Eu disse, esse plano pormenor, para mim, é terrível, porque depois acaba de ser uma guerra jurídica para todo e qualquer pormenor, para qualquer coisa. Então lembrámos de ir ao velho plano de urbanização, que ainda não está anulado, e o qual exige menos. Interessante. Conseguiu-se que as obras começassem, com a cumplicidade do próprio Estado. Os temas críticos, que eu ainda tinha aqui, mas isto estamos muito mal. Os temas críticos, na linha do que falámos antes, nas 3 sessões, o que é que se pode considerar que são as coisas importantes neste momento em que estamos a viver? Em primeiro lugar, há que acabar redes que são estruturantes, que são públicas, de ligações intermunicipais e que não estão completas. Mesmo que a gente considere que tem dúvidas, o que não pode é deixá-las assim. Fechar malhas existentes, servir as de penetração nas áreas adjacentes, podem ser empresas, as empresas públicas que tratam disto, podem ser os governos metropolitanos se um dia existirem, que atualmente não existem as áreas metropolitanas. Bom, segundo ponto importante, traçados de proximidade existentes incompletos ou a reperfilar. Muitas das coisas não precisam de ser refeitas todas. Têm que ser reperfiladas. Bom. Isto é o segundo ponto. O terceiro, eu estou a dizê-los muito rapidamente. O terceiro, utilizar os projetos urbanos para fins de uma intervenção, para fins de uma intervenção médica, por exemplo, em relação às cidades e às cidades enfim, às cidades onde quer que elas estejam, quer seja na Brandoa, ou quer seja em Vila Franca, quer seja na Baixa Pombalina. Portanto, é mesmas preocupações. E, portanto, dizia eu que estes temas continuo sempre a bater neles. Primeiro, as vias, primeiro, os espaços públicos, que são mais que as vias. As vias são uma espécie dos nervos do espaço público e que também devem ter já logo à cabeça pensadas as questões ambientais e não guardar isso para depois, para quando se chamar depois um paisagista, quando isso deve ser desenhado na mesma altura. Porquê? Porque as árvores vão durar 100 anos. Se as árvores durassem só um ano, então não tinha pressa nenhuma. Mas se é para durar daqui a muitos anos, as árvores são um elemento rígido do projeto. Diz as árvores ou diz as correções de linhas de água, etc. Sobre os projetos urbanos também já falámos. Sobre as comatações e ligações deficientes de loteamentos e tal. Eu estava aqui, já me estava errado. E já estou a repeti-los. Portanto, isto acaba assim com as reurbanizações. Tudo isto que eu acabei de dizer se podia chamar reurbanização. Agora que se fala muito é reabilitação. Está-se a falar nos edifícios. Renovação urbana era nos Estados Unidos, quando esse nome foi marcado, era o chamado bulldozer federal.
arrasamos tudo, porque era, no caso até da Europa, até podiam ser destroços da guerra, e então estava-se a fazer renovação urbana. Portanto, aqui a gente usa o termo renovação urbana, mas o termo renovação urbana é exatamente o contrário. Foi usado historicamente ao contrário da reabilitação urbana. Enfim, e outros nomes dos reis. Portanto, reurbanização é um termo bom, porque é a reabilitação do que são os elementos da urbanização. E os elementos da urbanização são fundamentalmente as infraestruturas. E além das infraestruturas, é chamando já infraestruturas às raízes das árvores e dos elementos ecológicos. Portanto, e assim, então e a economia? E a atração da economia? Vai ser agora uma disputas imensas, porque há um elemento de economia que quer investir de novo, deve ser uma coisa que devem ter 30 municípios a dizer que tem que ir para lá para o meu. E, portanto, vai ser complicado, muito mais do que antes da crise. Antes da crise ainda se faziam jogos, mas agora isto vai ser muito complicado. Eu acho que, para já, alguma coisa que vale a pena fazer, com os fundos comunitários que virão aí, se é que eles vão ser aplicados para isso, obviamente que, se é para a iniciativa privada, uma boa parte desses mecanismos, então, eu diria que então é preciso juntar-lhe a infraestrutura e fazer um acordo entre o município e uma empresa que quer ir para lá, fazer um acordo um pouco ao contrário. Porque antes era a empresa que ia disputar o município e dizer ao município: olha, que eu não lhe pago senão isto, e além disso o senhor é que tem que fazer a estrada para a minha fábrica. Tem que fazer essa área, tem que descobrir essa área e tal. Agora vai ser naturalmente o contrário. É o município a dizer: sim senhor, estamos de acordo e tal, mas o senhor tem que fazer as infraestruturas, isto e aquilo outro. Portanto, pode-se inverter, provavelmente, esta coisa. De qualquer forma, quer a logística, quer o terciário, quer a indústria, porque ainda há muita indústria, naturalmente, para ficar cá, ou para substituir indústrias existentes, ou para fazer novas, ainda pode haver, tudo vai depender dos anos próximos, porque no momento não se sabe, mas temos é que preparar que entre a logística, o terciário e o industrial, há que disponibilizar coisas, não as comprometer para os tempos que vão vir. Mas não podemos é dizer que vai ser feito para este fim, assim. Será muito raro eu poder dizer que são estas coisas que se há para fazer, estas e mais nenhumas. O que eu tinha agora aqui para dizer, e que já não posso, não sei o que é que você tinha aí desses elementos agora. Não, estava a mostrar, mas Não, é melhor avançar. Eu acho que estas coisas são bastante elucidativas. Naturalmente, estes nós, estes super nós, que o Norte está cheio e o Sul também, provavelmente foi num período de vacas gordas. Não sei se na guerra não... Embora toda a gente diga mal das rotundas, eu sei que não há nenhum político importante que não diga mal das rotundas, que é uma coisa também indireta dizer mal dos presidentes de Câmara. Não sabem que as rotundas, em boa parte das rotundas, na Europa, já existiam também noutros sítios, na Europa, serviram nos pós-guerras para fazer cruzamentos que desnivelados custavam dinheirão. E, portanto, vamos fazer rotundas. E Já, assim... Não, estava a dizer já agora que fizemos um apontamento sobre este nó e agora fiquei com um problema técnico. Porquê não funciona? Não sei. Isto é bonito. Pois. Mas já agora, enquanto resolvo o problema técnico, aproveito para comentar, para termos a noção, já que estávamos a olhar para aquele nó, de perceber a escala. Este nó fui eu que fui o responsável. Numa negociação com os privados que
puseram lá depois aqueles objetos. O Centro Histórico do Porto é o Centro Histórico do Porto. E o viário, isto é para mostrar à mesma escala 3 produtos. Aquele terceiro era o nó que estávamos a ver há bocadinho do aeroporto. E era para termos um bocadinho a noção de que é que estamos a falar quando falamos de urbano e de cidade, como se fosse tudo a mesma coisa. Não é? Ter a noção de que um nó de autoestrada pode ter exatamente o mesmo tamanho que o centro histórico do Porto e esta parte está cortada exatamente pela área que é património mundial, exceto a parte que está do lado de Gaia, ou seja, pela muralha fernandina, aquilo que já foi uma cidade medieval no seu todo, e o primeiro corresponde exatamente ao nó da Arrábida e, portanto, com um centro comercial e uma série de outros serviços que, na prática, acaba por ser um conjunto de serviços não assim tão dispares dos serviços que se encontram, por exemplo, no Centro Histórico do Porto, mas ordenados, organizados e funcionalmente também profundamente diferentes, especialmente na forma como se relacionam entre si e com o que está à volta deles. Mas, curiosamente, o que ali se gasta, portanto, o que ali se gastou no 2001 no Porto, não é? Parecido com o que outros, porque foi uma remodelação importantíssima de todo o espaço público, talvez das maiores importância do país. Curioso, porque esta foi ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo, negociado com um shopping que pagou o resto do nó, porque o nó já existia da Junta Autónoma das Estradas, porque esta era a estrada Lisboa-Porto, que atravessava a Rábida do Porto. Portanto, este terreno era da Junta Autónoma das Estradas, não sabia o que é que lhe havia de fazer, e eu achei que podia ser ali podia nascer ali, eventualmente, uma nova centralidade de Gaia. E então fizemos fiz uma certa pesquisa com os colegas, com o resto quando estávamos a fazer o plano diretor municipal, e pareceu-nos, coisa que também é uma experiência francesa muito evidente, que o grande motor dos projetos urbanos em França foram sempre shoppings. Quase sempre shoppings. Quer dizer que o shopping serviu sempre de motor do resto. Este shopping, da Rábida, fez toda a via rápida até à Estação das Devesas, com a condição de que só abria o shopping com a avenida feita. Está no contrato. E assim aconteceu. Independentemente da arquitetura ou disto ou daquilo, isto que estamos agora aqui a ver é o fim dessa avenida, feita pelo no fundo paga, portanto, aquela avenida que está ali, acabou por ser, portanto, paga pelo shopping até muito perto e depois a rotunda feita pelos edifícios que estão ali. Porque nessa altura Gaia era um município falido. E, portanto, tinha que fazer coisas sem dinheiro. Mas era preciso que os outros tivessem dinheiro. Se agora os outros também não têm dinheiro e o Estado também não, esse é que é o problema complicado. Porque esse é que não tem saída. Bom, isto era só para terminar esta pequena conversa sobre esta mistura de gestão com planos e com os problemas dos planos e com as coisas. Os 2 recados que eu aqui tinha já não são para hoje. Só digo qual era o conteúdo. O primeiro era dizer como é que se pode governar estas áreas metropolitanas, que são as mais extensivas de todo o país. Não quer dizer que não haja urbanismo extensivo no Algarve, há com certeza, muitíssimo, há noutros sítios do país, mas é Lisboa e o Porto que são complicados. São 3 milhões de pessoas no Norte, 3 milhões de pessoas no Sul. São um raio de 50 quilómetros entre Setúbal e Vila Franca e Lisboa, ou o contrário, e também no Porto, com os mesmos 50 quilómetros de raio. Quer dizer que a densidade é parecida. Mas se a gente for ver os modelos, Lisboa parece uma cidade compacta, a grande Lisboa da metropolitana, ou que eu chamaria metapolitana, mais do que metropolitana. Esta metapólis de Lisboa
aparece nos gráficos como uma coisa muito apertada. Esta já está menos. Mas aí tínhamos outras aí de fotografias recentes que parecem muito apertadas. Enquanto que as do Porto aparecem mais espalhadas. Algo que já agora já se via nas plantas de 1950, neste caso, que de facto a concentração em Lisboa é mais sempre difuso, muito está mais lá no norte do que o que está aqui no circunscrita a esta área, enquanto quando estamos a falar da zona do noroeste a população acaba por mas a população é muito parecida. dispersar bastante mais. Fábricas, há num caso e noutro, sobretudo aqui para trás, mais para trás. Depois, se entrarmos até ao Val do Ave, então aí já começa a aparecer outros exemplos, mas no fundo é cada vez mais próxima da área de Lisboa. Temos, portanto, essas duas áreas. Estas duas áreas não têm governo. Foi feito um plano regional de ordenamento do território. Foi destacada a parte da área metropolitana de Lisboa, porque os municípios não estavam de acordo. Já foi há 4 anos, há 2 anos e 3 anos, não? Mais ou menos. E no Porto até houve acordo. Mas até hoje nenhum dos dois se aprovou. Para que é que serve fazer próteses que depois não se aprovam? Ou então, porque há uma mudança política, claro, há uma mudança política. Então temos de estar a pensar sempre nas mudanças políticas. Então não façam planos para 12 anos. Não façam planos para 10 anos ou 12 anos, que é aquilo que normalmente estaria pensado. Portanto, estas incongruências têm que acabar. Não, aquilo que eu tinha aqui a proposta para fazer era, coisa que alguns já saberão há muito tempo, ao contrário do que eu pensava quando com o Dr. Lage fizemos um projeto de lei das áreas metropolitanas que foi aprovado depois na Assembleia da República. Eu defendia que os municípios é que deviam ser os que geriam, o conjunto dos municípios é que devia gerir a área metropolitana. Foi baseado numa experiência italiana, etc. Ora bem, nesta altura tenho a total convicção, e se lerem o livro do François Cher sobre os princípios do urbanismo, que nós recomendávamos aí numa das sessões, veriam que em França é o mesmo problema e que é muito difícil exigir dos municípios que façam uma gerência dos territórios com esta problemática. Porque os municípios só se põem de acordo quando todos ganharem o mesmo. Ou então são tontos. Isto é o que se aprende na vida, não é? Logo, quando eles chegaram ao acordo, quando chegam ao acordo de uma coisa, ao discutir o metro, dizem assim, não, só se no meu município também se fizer o metro. E depois há mais os do mesmo grupo político que também dizem o mesmo. Não, aquele senhor tem que ter o metro. Mas o metro agora não seria prioritário. Pois, mas está bem, mas queremos ter todos. Isto andou assim no Porto durante o quê? 8 anos, 10 anos? De decisão. Bom, portanto, tem que haver uma estrutura autónoma de gestão. Essa estrutura autónoma deve ser o mais económica possível. Deve jogar com uma parte da fatia dos municípios, das finanças municipais, e uma parte do Governo Central. Porque ele vai reduzir muitas das entidades centrais e vai reduzir muitas das competências também dos municípios. Os municípios veem isso, têm que ver. Isso é o quê? Portanto, eu já disse aqui uma vez que há até um trabalho nosso em que fizemos uma certa seleção do que é que esta entidade máxima deve fazer o mínimo que seja necessário para gerir o que tem um caráter meta. Meta. Não é macro, é meta. Um caráter, portanto, como eu lhe chamo, transversal. O que é transversal deve ser feito assim. Deve ser feito por essa entidade. O que é local
deve ser feito pelos municípios e essa entidade não tem nada que se meter. Era um pouco isto. Provavelmente isto é lírico, da minha parte, já o escrevi muitas vezes depois de ter errado na tal lei, de que fui cúmplice, mas gostaria que a gente voltasse a discutir isto. Hoje não temos tempo por isso. É o que eu chamo de dividir pelos serviços transversais e locais e depois dar legitimidade a esta entidade, e dar legitimidade significa elegê-la. No mesmo dia em que se elegem as freguesias, os municípios. E agora serão os metamunicípios. Já não digo a mesma coisa sobre o grupo de municípios à volta de Vila Real, ou à volta de Évora, ou à volta de não sei o quê. Não é a mesma coisa. Aqui há uma densidade tal que não é comparável em mais sítio nenhum do país. E, portanto, e nestas áreas, os transportes e tudo são a todos diferentes dos outros sítios. Logo, não se pode fazer uma lei, como parece que vai sair agora, que é uma lei que é igual para os municípios centrais, para estes municípios centrais que falámos, estas áreas metropolitanas, e as tais conjuntos de municípios que se andam a falar há muito tempo e que têm título também muito difícil, como é que se diz, muito difícil de vencimento. Também é estranho isso. De facto, nós no Val do Ave, portanto, em 84, perdão, em 84, com os fundos comunitários e com um programa parecido àquele que se fez aqui para a margem sul, da União Europeia, como é que se chamava, agora não me recordo como é que se chamava o programa, nós fizemos os 5 planos do Val do Ave, os 5 PD, os 5 planos, os municípios do Val do Ave fizeram uma proposta à União Europeia com conhecimento do governo português, mas sem ser apresentada pelo governo português, de uma via chamada como é que é? Intermunicipal. Deve ser um caso bastante único, que atravessa todo o Val do Ave ao contrário, por causa das fábricas todas, e que é uma via relativamente rápida, que portanto não foi feita pelo Estado Central, foi feita pelos municípios do Ave, quando estavam todos de acordo uns com os outros. Passados. Mais do que isso, nestes vencimentos, isto acho que apesar de tudo devo contar, nestes 5 municípios, eles distribuíram as valências importantes. Tu ficas com a universidade, fica com o outro município fica com o centro tecnológico, o outro fica... Mas, ao mesmo tempo, se ficas com a universidade, também ficas com um tratamento de lixo, mas não se chama lixo, tem um nome fino, que me está a faltar. Bom, outros, portanto, fez-se um equilíbrio, puseram-se de acordo, fizeram um contrato. Passados uns 4 ou 5 anos, houve 2 mudanças políticas e houve uma freguesia, um conjunto de freguesias que a Assembleia deixou fazer por fora, para sair do município e sair por fora. O que aconteceu depois disso foi que nunca mais se conseguiu fazer nada do que se tinha feito antes. E isto foi para mim uma coisa extremamente dolorosa. Também na província de Setúbal não sei exatamente o que é que se passou, mas aqui houve um investimento brutal da União Europeia, naquela altura, para arranjar, para fazer toda a limpeza dos rios, todo o problema dos esgotos das fábricas, das fábricas do Ave. Não é? E tudo isto foi muito bem aproveitado, mas durou 7 anos, 8 anos. 2 ou 3 pequenos fenómenos, uma mudança política no município, um outro que se separou do que estava. Está a saber qual foi.
em que era era axial, etc. Com estas pequenas coisas, nunca mais houve solidariedade nas propostas. Pronto, o meu último tema, já não dá nem sequer para resumir, era acerca de dizer porque é que eu, sendo arquiteto, me transformei numa pessoa a estudar estas coisas. E porquê? E porquê é que não estamos a aproveitar, a fabricar gente nova para ir para os municípios fazer planos inteligentes e gerir bem neste campo, gerir com inteligência. Nós fizemos 2 experiências, essas 2 experiências resultaram muito bem, dentro daquilo que era possível e propriamente até do que nós sabíamos. E 100 ou 200 técnicos foram, engenheiros, arquitetos e paisagistas, foram para as câmaras, por exemplo. E no Norte isso notou-se muito. Mudou rapidamente muitas das coisas da apresentação disto. Foi gente nova que passou das universidades onde se fazia um curso de Master de formação para a gestão urbanística. E isto foi, infelizmente, aqui em Lisboa também se fez, parou. No Porto começou, 10 anos em que se fez, umas centenas de pessoas foram formadas e parou outra vez, não considerando que não valia a pena, que não sei o quê. E, portanto, estas pessoas, muitas delas estavam até a trabalhar. Levaram-os naturalmente até ao fim, de alguns que fizeram as teses recentemente. Portanto, isto é o meu último apelo. Pode ser arquiteto, pode ser paisagista, pode ser economista, pode ser jurista, pode ser... Todos entram no jogo. Engenheiros de várias espécies. Todos entram no jogo. Mas não é para pôr numa lista para fazer uma candidatura a um plano. Porque depois, em alguns casos, nem se veem uns aos outros durante o trabalho. Não, é aprender a trabalhar ao mesmo tempo. Com os outros ao mesmo tempo. E estes cursos tinham todos uma experiência de trabalho ao longo de todo o curso, que eram 2 anos, fazer uma experiência de trabalho entre eles. Como se fossem todos arquitetos, ou todos engenheiros, ou todos sociólogos, ou todos juristas, ou todos geólogos, ou todos geógrafos. Portanto, é uma experiência pedagógica muito especial. Infelizmente, também acabou. Quer dizer, tudo aquilo que é juntar, será que a gente não gosta? Com esta me fico. Muito obrigado. Apesar do adiantado da hora, eu estou à disposição e aqui o Nuno também. Se quiserem fazer questões, mesmo que só fique um a fazer questões. Porque, de facto, isto já não são horas decentes. Não, hoje não há coragem. Está? Uma. Eu detesto dizer primeiro, mas o silêncio ajuda-me a avançar. Professor, ótimo. Mais uma vez agradeço esta lição, apesar da sua idade ser bastante nova, mas acho que a sua experiência é bastante grande e arriscaria perguntar aonde é que ganhou alguma guerra, em qual é o país que mais dá-lhe encanto em ler toda a sua teórica ou prática que falou durante estas 4 sessões. E, por último, também saber, e me honra saber, este último esforço de enquadrar tarefas de especialistas de áreas diferentes e universidades, sobretudo também porque universidades diferentes. Me honra ouvir isto, porque também não é o único lutador, obviamente.
No entanto, verifico que é também quase mais uma batalha, ou mais uma guerra, como dizia há pouco, perdida. A questão é esta: qual é a boinha que põe em termos das suas sessões, qual é a boinha, que cor que põe a bolinha? Se põe vermelha, agora está muito o hábito de dizer vermelho, amarelo, laranja, verde, aquela coisa. Portanto, fico por aqui. Só para acrescentar aqui uma situação, quando eu lhe pergunto qual é o plano que mais se satisfez ou que mais se adaptou à sua realidade, também me honra, entre aspas, ouvir falar nos projetos, nos apontamentos ecológicos que com muita propriedade aplica. Talvez mais algumas questões, vamos a ver, porque o tempo é tão pouco que, de resto, esta pergunta dava para muito tempo de conversa. Eu não sei exatamente qual é a experiência. Eu tenho dito em público que o melhor que acho que ao fim de bastantes anos, que aquilo que eu mais aproveitei e os outros e do outro lado também mais me aproveitaram, acho que foi Guimarães. E Guimarães era de longe uma operação extremamente difícil. Porque, enfim, é o máximo é já aquela cidade que tem 40 mil habitantes na cidade compacta, não é? E 120 de fora, espalhados por todo o concelho. E não se percebe qual é a passagem de Guimarães para Santo Tirso, de Guimarães para Famalicão, de Famalicão para Santo Tirso. Agora já tem no meio já o tal município que saltou fora, que é a Trofa, e também um outro, já houve 2 municípios a separarem-se. Quando o que se quer é juntar os municípios todos, ali no Val do Ave também foi assim. Portanto, esta coisa de dizer que a gente gosta, que a gente não gosta, faz grandes injustiças. Eu, de facto, não estava preparado para a pergunta. Também penso que o facto de todos estes cursos tiveram paisagistas e de alguma forma ecologistas e geógrafos. Eu, ao princípio, tive muita boa experiência de trabalho com sociólogos, depois, mais tarde antropólogos, muito poucos, quer dizer, são poucos, até dentro do país também naquela altura, não é? Mas, depois disso, o que me parece que estavam mais apetrechados para avançar na interdisciplinaridade eram os geógrafos. E o tempo que estive com o Jorge Gaspar, por exemplo, na Escola de Arquitetura, que não era faculdade nenhuma, foi a de trabalharmos juntos na escola. Ele ensinava geografia e eu assinava projeto, na escola aqui de Lisboa, no Chiado, quando ainda estava no Chiado, e com muita frequência o Jorge Gaspar vinha fazer de assistente nas aulas de projeto e dar opiniões e até dar as notas comigo. Portanto, que era uma coisa perfeitamente ilegal. Quer dizer, ilegal também não era ilegal, era alegal, não é? Quer dizer, nada. E ele depois tinha a cadeira dele de geografia, não é? De coisa. Mas ali tal. Isso é uma coisa muito importante, porque eu é que aprendi. E, portanto, eu acho que, portanto, que estas eu só ganhei na vida com estas misturas, com estas, como é que se diz? Não interessa, misturas, se quiser, estas relações horizontais de natureza das coisas. E, ultimamente, no Val do Ave, foi essencial o grupo de geógrafos que descobriram, digamos, a gênese e a estrutura daquilo que não era a cidade histórica. A cidade histórica tratou-se muito bem, como sabem,
a Unesco ganhou e tudo, nós ganhamos a Unesco, ali em Guimarães, mas a verdade era, o problema todo não estava no centro histórico. O problema todo estava cá fora. E aí mais uma vez, os geógrafos foram notáveis a ajudar a perceber aquela complexidade. Ninguém acredita que este recinto é assim, não é? Também necessitava de alguma explicação. Fez mais algumas perguntas, mas eu não se pergunta agora se tem mais coisas antes de nos irmos embora. Há mais uma pessoa ali? Boa noite, professor. Está alto. Eu tenho assistido a todas as conferências que o professor deu e tendo como referência a representação da malha dos acessos de Vila Nova de Famalicão, em que se fazia a contraposição daquelas imagens das ruas das estradas com os viadutos, como o nó viário como promotor do urbanismo. O professor, na primeira conferência, deu a entender que a lógica das ruas é milenar e a lógica das ruas é milenar e praticamente os romanos provaram. E também deu a entender que a lógica dos edifícios é mais mundana na medida em que está sempre relacionada com as atividades, que são efêmeras e tudo isso. Muitos destes exemplos, como a Famalicão, Amadora, Almada, não podem ser entendidos como urbanismo enquanto disciplina, enquanto sentido lato, uma vez que não são cidades, nem são nada. A minha pergunta é como é que se podem resolver ou articular estas situações na medida em que, se os viadutos são feitos e depois as coisas não são realizadas como deve ser, o que vem a seguir não é feito como deve ser, como é que se resolvem estes problemas? O que é que se faz? Obrigado. Pois, essa também é difícil, não é? Porque se as pessoas não fazem, então já nem serve o que se designa, o que se desenha ou designa. Não é? Se as pessoas depois não fazem, não há nada a fazer. Há que mudar as pessoas. Mudar quer dizer votar de maneira diferente, fazer alterações, etc. Agora, eu fiz hoje um grande esforço por falar das coisas que eram de longa duração, das coisas que são de média duração, das coisas que são imediatas. Se nós conseguirmos que as de média duração, que as de maior duração possam ir para a frente, estamos a ganhar muitos anos. E quando mudar a seguir um grupo um grupo de poder que não está interessado nesses assuntos, está interessado só no centro histórico ou só noutra coisa qualquer, ou numa feira de qualquer coisa, e se está só interessado nisso, espera-se que haja lucidez para entender. Porque, entretanto, garantiu-se uma coisa que é de longa duração. Quer dizer, uma das coisas que têm estes municípios é a grande dificuldade das ligações entre eles. Não é que elas sejam... Eles em bicicleta vão sempre de qualquer maneira. E em caminhões já é mais difícil. Mas, sobretudo, é um problema de reconhecer unidade numa área metropolitana. Não é a mesma coisa que reconhecer a unidade aqui em Lisboa nas Avenidas Novas. As Avenidas Novas fizeram esse esquema. E depois disso foi-se enchendo. Isso era fácil. Isto que eu estou a recomendar é uma espécie de Avenidas Novas feitas através das infraestruturas pesadas, que em grande parte eram do Governo Central, e pagas pelo Governo Central, claro, e pagas pela União Europeia. Se nós conseguíssemos que ela fosse malhada de uma forma inteligente, podíamos estar a conseguir ganhar muitos anos sobre o futuro. E depois outras coisas viriam ser mais adaptadas. Portanto, a minha ideia sempre é jogar com o tempo. Posso-me enganar. E não querer tudo ao mesmo tempo, porque não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. E depois votar bem, descobrindo pessoas que sejam inteligentes, e uma das maiores inteligências é também descobrir os técnicos que são capazes de ver o futuro e de ajudar.
Isto é uma... Eu estou... Quer dizer, isto provavelmente não satisfaz a mim, também não. Mas o que é que se há de fazer, não é? Eu gostava que alguém me ajudasse com a questão do fator tempo, mas pronto, fica para outra vez. É o tempo. O meu problema não é ocupar o tempo. É aproveitar. Onde é que isto está? Qual é a opinião que tem de se juntarem Gaia com Porto? Ficou da última sessão. Na última sessão deixei isso assim no ar, não foi? Sim. Eu já, a primeira piada que eu respondo a isso, porque já tive que responder umas 2 vezes ou 3, pensando que ia picar e tal, e vou, e tenho. Esse é um dos poucos pontos que eu tenho dito. Diz assim, porque não Matosinhos? Porque é que há de ser Gaia? É para fazer mais 4 pontes? Foi o que foi dito. É? E naturalmente é por isso que vai fazer um concurso para os arquitetos. Está anunciado que vão fazer concursos para os arquitetos estrangeiros e portugueses fazerem os concursos sobre obras importantes e não sei o que mais. É para fazer as pontes, suponho eu, não sei. Portanto, não me parece que essa seja a questão. Essas questões são a fugir, são todas, esse tipo de coisas são a fugir de uma entidade, meta, enfim, mais de horizontal, que devem carregar-se das coisas que são transversais a todos os 20 municípios, porque são 20, porque é que eu vou juntar 2? Não, eu tenho que levantar a coisa e dizer, não, há aqui um esquema que pode ser tratado e deve ser tratado, água, esgotos, ventos, parques urbanos, etc., são transversais aos municípios. Não se vão entender nunca, a não ser por sorte, não se vão entender nunca para tratar dessas coisas. O metro saiu mais caro por terem pensado assim. De onde esses elementos, tais como os bombeiros, tais como as polícias, tais como tal, porque também são sítios que têm que ir de uns sítios para os outros assim e não estarem com problemas desse género. Portanto, é escolher exatamente as funções dessas entidades. E esquecer esse problema que é de politiquice, pura e simples. A outra resposta que eu tenho dito aos jornalistas do Porto é assim, e por que não Lisboa juntar-se à Almada? E agora, o que eu disse também lá uma vez no rádio, porque a gente esta pergunta é tão frequente que eu já sei os truques todos da resposta. Quer dizer assim, não, isto não tem problema nenhum, porque isto não tem problema nenhum. Agora perdi-me eu, porque pronto, falhei a anedota, era uma anedota engraçada até. Já vai. Ainda há alguém que quer fazer mais alguma pergunta, que depois lembro-me outra vez da anedota. Aproveitando a ideia da fusão de cidades, no sentido de fazer metrópoles mais amplas, eu gostaria de perguntar se alguma vez foi aventado ou foi trazido ao lume a questão de a esperança de vida de quem reside numa cidade com mais de 500 mil habitantes ser diferente de quem vive numa cidade com 50 mil. Portanto, a qualidade de vida de quem vive numa grande metrópole começará a partir a diminuir se aumentar o número de pessoas concentradas numa cidade. Se isso alguma vez foi Sim, está bem, não, isso é uma coisa que há que esclarecer aí isso. Primeiro, esses números não são fiéis, não são fiáveis. Quer dizer, há uma pessoa que se lembrou de fazer isso, fez as contas, a gente não sabe muito bem, essas coisas são um bocado perigosas, mas admitamos que isso é verdade.
Digo, mas é que a área metropolitana do Porto e de Lisboa, como eu disse há bocado, é muito diferente. Mas é igualzinha em matéria de números e de densidades brutas. Não é? Portanto, qual é o problema? É que, naturalmente, será que numa e na outra é igual? Provavelmente não é. Agora, dizer que uma cidade pequena é melhor e mais saudável que uma grande, o que é que chama grande? Acha que Sintra que é pequena ou é grande? É pequena ou é grande? Sintra. Ora, aí está. O problema são os relativos. É isso. Portanto, eu acho que algumas coisas dessas podem ser verdade e é bom que haver coisas, serve de alerta à população, etc. Mas eu julgo que normalmente não são muito científicas. E porque eu, numa destas grandes aglomerações como Lisboa, eu posso ter uns cantinhos que são melhores que qualquer cidade média portuguesa. E há outros que não, porque, claro, que se eu for medir a qualidade do ar nos restauradores e na Rua do Ouro, obviamente que é pior é pior com certeza do que estar num clandestino ali de Vila Franca. Não é? Mas tem outras vantagens, tem outras coisas. Eu não posso ter tudo. Não posso ter tudo, não posso reinventar o mundo inteiro. Dá muito trabalho. Dá-me trabalho. E depois a seguir há logo um tipo a seguir que diz não gosto nada disto, vou alterar outra vez tudo. É esse o drama destas coisas. Ainda tinha mais. Eu respondi-lhe desta forma assim porque não posso responder de outra. Não posso responder de outra porque não conheço os estudos nem essas coisas. Agora, não vá atrás só dos números. Tem que ver o que é que são os números. Não. Eu acho que não se pode dizer essas coisas assim. Haverá alguma influência em algumas coisas, da qualidade do ar, eu isso entendo, que se façam medições. Já o ser feliz ou o ser saudável em tudo já é mais difícil. Antes de mais nada, boa noite. Tive cá as 4 sessões, vim aqui empurrada pela minha filha, que é arquiteta desempregada. Mas eu queria fazer uma pergunta muito concreta. Estou a falar na escala dos planos. A escala dos planos. Eu acho que a escala dos planos fazem o sentido que eles fazem é muito pouco. Sei lá, eu sou de Lisboa, mas neste momento estou por acaso na zona do Médio Tejo, e o Médio Tejo é um bocado o Ribatejo, portanto é Alzíria e o Médio Tejo é o antigo Ribatejo, e há planos de ruas à escala municipal, em Torres Novas, tem o seu plano de ruas, a nível do Médio Tejo, escala Nudes 3, tem os seus planos pagos também. A nível do Oeste e Vale do Tejo, são outras ruas diferentes. E depois há outro estudo, sei lá, do Médio Tejo, mais o Pinhal Interior Sul, outro estudo, outras ruas. E, portanto, nós somos confrontados a trabalho na área da mobilidade e dá-me vontade de rir ou um bocado de vontade de chorar, porque tenho tantos planos a diferentes escalas e todas elas fazem o mesmo sentido, que é muito pouco. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço... Esquizofrénico. Pronto, e a pergunta que eu lhe faço é... Daqui a 50 anos, e uma vez ouvi isto o Luís Covas, não sei qual é Quem? O? Luís Covas, não sei se é urbanista, se é... Póvoas? Luís Covas. Luís Covas não sei. Mas o que ele dizia, daqui a 50 anos, nós devíamos pensar a escala do plano, a escala 10 milhões. Ou seja, ele dizia, antigamente fazíamos negócios com Badajoz, agora se calhar fazemos com Xangai. E, portanto, devíamos pensar a escala 10 milhões. E nós devíamos estar preparados para pensar, se queremos, portanto, escala 10 milhões é no Tsum. Portanto, já nem é os CIMs, já nem as regiões, já é o país. E ele diz, a grande decisão que Portugal tem que tomar, e é isso a pergunta que eu lhe faço, é se os 10 milhões há de ser a Nutsum, há de ser Portugal, ou se há de ser, por exemplo, o plano porque não Lisboa-Madrid, que são 10 milhões. O noroeste da Ibéria, porque é que são 10 milhões. O sudoeste, e se calhar são regiões com mais lógica, com lógica territorial, com lógica de história, e a grande decisão que Portugal devia tomar é que 10 milhões é que quer pensar para pensar os seus planos. Faz algum sentido isto? Eu não atribuo já uma influência tão grande na questão uma influência tão grande na questão de populações brutas, nessas que estamos a falar. Porque uma coisa nessas... Se a gente só andasse de avião
Lisboa-Madrid era evidente. Se a gente andasse no TGV, semi-evidente. E antes de carroça, quando vieram aqueles arquitetos de Roma, enfim, dos arquitetos romanos aí, de carrocinha, para vir aqui ao Dom João V e não sei o quê, deviam levar meses. Bom, portanto, queria dizer que o fator tempo é importante. As mobilidades estão a ter uma mobilidade incrível. A gente não sabe quanto tempo dura o automóvel, embora eu acho que não vai acabar tão cedo. Vai mudar de feitio muitas vezes, mudar de técnica, de poluição, de tudo isso, vai mudar muita coisa. Até de tamanhos, maiores ou menores, não sei. Portanto, há aí umas variações que para mim são decisivas em relação a essas estratégias. Eu não me teria a fazer uma estratégia de ligação de corredores dessa dimensão. Primeiro passa por um deserto, porque Madrid já está no meio do deserto. Ou se quiser, uma plataforma imensa, praticamente sem cidades à volta. Depois vem toda aquela área até Lisboa. Quer dizer, no fundo, se é de avião está bem, é 1 hora, ou 3/4 de hora. Se é de comboio ou se é de automóvel, vai depender muito do que forem as estradas. Não sei muito bem se vale a pena estar a pensar nessa escala. Mas a União Europeia está farta de pensar nisso. A União Europeia tem um mapa do futuro das grandes, de Lisboa a não sei onde, à Rússia. Não é? De Lisboa até à Rússia tem esses caminhos todos marcados. Quer para guiar os TGVs, quer para guiar não os aviões, que esses andam à vontade, mas os TGVs e as estradas. E tem especialistas que andam a estudar isso, as chamadas linhas macro. Mas não significa que isso seja uma cidade. A cidade supõe uma continuidade. Embora Lisboa seja muito descontínua até Sintra, ou até Santarém, ou até Setúbal, apesar de tudo é uma continuidade. E a gente acha que aquilo é uma área metropolitana. Eu já tenho dúvidas, podia ser outra solução. Foi o que os holandeses fizeram. A Randstad. A Randstad, depois da guerra, transformou-se numa cidade que vai de uma ponta à outra da Holanda através do mar. Através não. Sempre junto ao mar. E o resto, vamos cultivar as tulipas. E mais não sei o quê. Agora, não sei se ainda cultivam as tulipas ou não. E, portanto, a cidade era uma cidade linear, parecidíssima com a desde Amsterdão, ou desde ainda mais para dentro, até Roterdão e depois cá em baixo. Ferradura. Essa Ferradura é uma cidade contínua, teoricamente. Eu posso ir num espaço de tempo muito pequeno, de Roterdão a Amsterdão, ou de automóvel, ou de comboios rápidos, etc. Portanto, isto é um tipo de estratégia que essa eu já posso medir. E os holandeses também puderam medir. Agora dizem que estão a fazer grandes engarrafamentos na Randstad, aquilo já não funciona. Já tem automóveis a mais, pelos vistos. E portanto, estas políticas que parecem ser brilhantes, a gente não sabe quanto tempo é que duram. Não sei o que é que eles vão fazer. No mar, já tinham feito cidades novas nos polders, não é? Era para alargar. Mas agora, aquilo não tem dado os resultados que eles pensavam. Aquilo tinha uma grande produção agrícola, agora não há. Os jovens não querem fazer agricultura porque querem ir para os outros países, para os outros sítios. E portanto, dizem que não querem. Dizem, isto pode ser uma anedota. É a informação que me dão. Mas é o único caso em que se pensou numa cidade de um lado ao outro, esticada de um lado ao outro.
E eu sempre fui um grande defensor, ao ponto de ter muitas conversas com Jorge Gaspar e com outros, a dizer, está-se mesmo a ver, isto é da área metropolitana do Porto até Setúbal, e até com um bocado de jeito vamos até ao Algarve. E fazemos disto tudo a mesma cidade com metros. Os alfas passavam ao metrô. Não é? Demoravam um bocadinho mais que o metrô. Não é? E depois tal. Diz-me dizer, mas vale a pena? A pergunta é esta, porque é que não há de ter intervalos? As cidades tinham intervalos grandes parques, por exemplo. O Monsanto, o nosso ministro maravilhoso, o Pacheco, não é? Arranjou o Monsanto como tampão em relação a Oeiras, em relação a outros sítios, e para ali. Isto é a mesma coisa do que eu dizer que também este tempo. Pinhal de Leiria serve de tampão, depois o outro lá entre Coimbra e não sei o que lá mais adiante, e Aveiro, entre Coimbra e Aveiro depois e Espinho, não é? Para isso têm belíssimas áreas que estão conservadas, que estão cheias de árvores, etc. É como se fosse um Monsanto em relação ao resto. Ora, vale a pena meter tudo no mesmo saco? Ou vale a pena desdobrar? Eu, de momento, já me dava por satisfeito com uma boa área metropolitana em Lisboa, a governar bem estas áreas, provavelmente com geometria variável, ainda é mais complicado. O Dr. Relvas vai ficar muito preocupado com isso, da geometria. Ele está a variar a geometria, mas é para ser fixa. Não ao contrário. Eu estou a dizer assim, mas é para ser móvel. Porque, logicamente, cientificamente, muitas destas coisas que nós estamos a querer fixar são móveis. Não se pode ter tudo, dirá o outro. Já não é a primeira vez que eu digo isto nestas conversas finais. Não se pode ter tudo. Vamos embora? Até à próxima.